Cara, eu preciso te fazer uma pergunta antes de começar. Você lembra dele? Lembra daquele atacante colombiano que chegou ao Flamengo em 2017, que corria como poucos, que tinha uma velocidade que deixava qualquer lateral do Brasil no chão, que fez parte de um dos momentos mais históricos da trajetória recente do rubro-negro? Lembra do Berril? Porque esse homem sumiu das quatro linhas, saiu do futebol, e a maioria das pessoas achou que ele havia simplesmente desaparecido, que havia virado mais um ex-jogador esquecido pelo tempo. Mas o que aconteceu com o Berril depois que ele saiu do Flamengo é uma história que vai te surpreender. E a declaração que ele fez agora, falando sobre o rubro-negro, sobre o que o clube representa para ele, sobre a família que construiu com as cores do Mengão no coração, vai te deixar com os olhos cheios. Porque essa história vai muito além do futebol, vai além de qualquer contrato, de qualquer resultado, de qualquer título. É uma história de amor. E amor de verdade não tem prazo de validade. Fica até o final porque esse vídeo vai te emocionar do início ao fim. Mas antes de continuar, se você é Fla até morrer, se o Flamengo de 2019 é uma das memórias mais bonitas da sua vida, faz duas coisas agora. Aperta o gostei nesse vídeo e clica em inscrever nesse canal. Ativa o sininho também, porque é assim que você garante que cada novo vídeo vai aparecer para você na hora que sair. São 2 cliques que não custam nada e que fazem toda a diferença para esse canal crescer e continuar trazendo os momentos mais emocionantes do rubro-negro para você todos os dias. Já fez isso? Então bora! Para você entender o tamanho dessa história, você precisa voltar no tempo. Voltar para 2017, quando o Flamengo contratou um atacante colombiano que muita gente não conhecia direito, mas que chegou ao Rio de Janeiro com fome de vencer e sede de mostrar seu futebol. Orlando Berril tinha velocidade absurda, garra, dedicação e uma vontade de representar o Flamengo que impressionava quem estava perto dele no dia a dia do Ninho do Urubu. E nos 3 anos que ficou no clube, entre 2017 e 2020, Berril viveu de tudo. Momentos bons, momentos difíceis, críticas da torcida, momentos de superação. E no meio de tudo isso, algo que ele jamais imaginou que aconteceria. Ele se apaixonou pelo Flamengo. Não de um jeito superficial, não de um jeito profissional, de jogador que defende as cores do clube enquanto recebe salário, de um jeito verdadeiro, profundo, que ficou gravado na alma e que não foi embora quando ele deixou o Rio de Janeiro. Porque Berril não escolheu o Flamengo por acaso. Ele tinha outras propostas na mesa, uma da Turquia com o dobro do salário, mais dinheiro para o clube que o vendia, oportunidades que qualquer jogador consideraria seriamente. Mas Berril disse não. Olhou para todas essas propostas, olhou para o Flamengo e disse que queria o rubro-negro, que sentia que o clube era grande e iria ajudá-lo a crescer ainda mais como jogador e como pessoa. E foi dentro desse ambiente que Berril viveu os 3 anos mais intensos da carreira, que participou da reformulação de um clube que estava construindo algo histórico, que ajudou a criar as bases do Flamengo que ganhou a Libertadores de 2019 com Jorge Jesus, que entrou para o seleto grupo dos maiores campeões da América do Sul, que se tornou referência de futebol não só no Brasil, mas no continente inteiro. E Berril não esquece o peso daquilo, não esquece o que foi fazer parte daquele grupo, não esquece o que foi levantar a taça da Libertadores vestindo o manto rubro-negro. Mas tem uma parte dessa história que vai além do futebol. Uma parte que aconteceu longe dos campos, longe das câmeras, longe dos holofotes, e que hoje, anos depois, é o detalhe mais emocionante de toda essa história. Isso você vai ver agora. Claude respondeu. Berril voltou. Voltou não para o futebol, não para o gramado, mas voltou para falar, para abrir o coração, para contar uma história que ficou guardada por anos e que agora o mundo inteiro precisa ouvir. E a primeira coisa que saiu da boca dele foi uma frase que resume tudo. Uma frase simples, direta, que carrega o peso de 3 anos de história, de 82 jogos disputados, de uma Libertadores conquistada, de uma vida que foi transformada por um clube de futebol do Rio de Janeiro. Disse que saiu do Flamengo, mas que o Flamengo não saiu dele. 6 palavras. 6 palavras que dizem mais do que qualquer discurso elaborado, do que qualquer entrevista longa, do que qualquer declaração ensaiada. Porque quando um homem que passou pelo Flamengo, que viveu o Flamengo, que respirou o Flamengo por 3 anos, sai do clube e ainda assim carrega aquilo dentro de si para sempre, isso não é profissionalismo, isso é amor. E amor de verdade não vai embora quando o contrato acaba.
E tem um detalhe nessa história que vai te emocionar de um jeito que você não está esperando. Porque enquanto Berrio jogava pelo Flamengo, uma coisinha muito especial aconteceu na vida dele. A filha caçula, Francesca, nasceu no Rio de Janeiro. Nasceu carioca. Nasceu com o sangue do Flamengo nas veias antes mesmo de entender o que isso significa. E hoje, na Colômbia, longe do Maracanã, longe da Gávea, longe de tudo que representa o Flamengo geograficamente, Francesca tem 6 anos e é flamenguista fanática. Não foi o pai que forçou, não foi ninguém que ensinou, foi a vida, foi o destino, foi o sangue carioca que corre nessa menina desde o dia em que ela nasceu numa cidade que pulsa vermelho e preto. Quando o Flamengo joga, ela pergunta para o pai que horas começa. Coloca o manto sem ninguém mandar. Senta na frente da televisão com os olhos brilhando. E quando o Flamengo perde, ela chora. Uma criança de 6 anos, do outro lado do mundo, numa cidade colombiana, chorando por causa de uma derrota do Flamengo. Isso não é torcida. Isso é amor que foi passado no sangue, no DNA, na essência de quem essa menina é. E tem um detalhe que resume tudo de um jeito ainda mais bonito. Quando Brasil e Colômbia se enfrentam, Francesca torce pelo Brasil. A filha de um colombiano, criada na Colômbia, torce pelo Brasil quando os dois países jogam futebol, porque ela nasceu no Rio de Janeiro, porque o sangue carioca é mais forte, porque o Flamengo está no DNA dela, de um jeito que nem a própria menina consegue explicar ainda. E Berrio olha para isso com um orgulho que não cabe no peito. Disse que quando o Flamengo perdeu a Recopa para o Lanús, Francesca estava assistindo e saiu do quarto chorando, com 6 anos, chorando por uma derrota do Flamengo. Acha que está no DNA mesmo, que a filha virou flamenguista antes mesmo de entender o que isso significa. E por falar em amor pelo Flamengo, Berrio foi ainda mais longe quando falou sobre o que viveu dentro do clube. Contou que quando tomou a decisão de ir para o Flamengo, foi ele que pediu para ser vendido, que procurou o presidente do Atlético Nacional e disse claramente que queria ir para o rubro-negro, que já sabia que o clube era grande, mas que quando chegou, aquilo que achava que era grande ficou ainda maior. Que não tem comparação com nenhum outro clube da Colômbia, que está a nível mundial. E que aquele time de 2019, com Jorge Jesus no comando, a comissão técnica já sabia que ia ganhar, que não era soberba, era certeza nascida da qualidade absurda do grupo que estava reunido ali. Foram 82 jogos e 7 gols com a camisa rubro-negra. E tem uma curiosidade que é ao mesmo tempo engraçada e emocionante. Berrio fez 7 gols pelo Flamengo. 7, mas nenhum deles no Maracanã, todos fora do Rio de Janeiro. E essa é a maior frustração da carreira dele dentro do clube. Uma dívida que ficou, que nunca foi paga, que ele carrega com um sorriso no rosto, mas que claramente ainda dói um pouquinho lá no fundo do coração. Porque jogar no Maracanã tem um peso diferente, tem uma magia que nenhum outro estádio do mundo replica. E Berrio sabe disso, sentiu isso em cada jogo que fez naquele estádio, mas o gol nunca saiu. Porém, existe um momento que Berrio guarda para sempre no coração. Uma jogada contra o Botafogo exatamente no Maracanã, que não foi gol, mas que ficou na memória de quem viu. Um lance tão bonito, tão perfeito, tão inesquecível, que as pessoas até hoje param ele na rua em Medellín e falam do gol contra o Botafogo. E ele ri, corrige com carinho. Não foi gol, foi só uma jogada. Mas que jogada! Uma jogada que Diego transformou em gol, que ficou para a história, e que Berrio considera o pano quente para nunca ter balançado a rede no Maracanã. A dívida ficou, mas aquela jogada vale como pagamento parcial. Agora, longe dos gramados, Berrio construiu uma vida completamente nova. O ex-atacante que encantou a nação rubro-negra virou empresário. É dono de um restaurante em Medellín, na Colômbia, onde vive com a família, cria as filhas com amor e toca sua vida com a mesma garra e dedicação que demonstrava dentro de campo. Saiu do futebol, mas não perdeu a essência, não perdeu a alegria, não perdeu o amor pelo Flamengo. E tem um detalhe que fecha essa história com chave de ouro. Nesta semana, o Flamengo jogou exatamente em Medellín, na cidade de Berrio, contra o Independiente Medellín, na Libertadores. E o ex-atacante, que tem forte identificação com o Atlético Nacional, o outro time grande da cidade, disse sem hesitar que ia torcer pelo Flamengo, que se o Flamengo ganhasse, ele ia ter uma dupla felicidade, porque o Flamengo nunca vai deixar de ser parte de quem ele é. Nunca vai deixar de morar no coração dele e da filha caçula que nasceu carioca e virou flamenguista antes mesmo de aprender a ler. Isso é o Flamengo, nação.
Esse é o poder que esse clube tem, de transformar pessoas, de criar laços que vão além do contrato, além do salário, além de qualquer resultado dentro de campo, de entrar na vida das pessoas de um jeito que nunca mais sai, de fazer uma criança colombiana de 6 anos chorar numa derrota e gritar numa vitória de um clube brasileiro que ela nunca viu jogar ao vivo, mas que carrega no coração como se fosse o clube da sua rua, da sua cidade, da sua vida inteira. Me fala nos comentários se você lembrava de Berrío e o que ele representou para você naquele Flamengo histórico de 2019. Compartilha esse vídeo com aquele amigo flamenguista que também vai se emocionar com essa história. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Clica em inscrever, ativa o sininho e garante que você vai receber cada momento histórico do Flamengo na hora que acontecer. A gente se vê no próximo vídeo. Mengão até morrer.